do Senhor. Amém? Iremos falar sobre pureza. A igreja de Cristo é pura. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14 ao versículo 21. Amém, irmãos? O apóstolo Paulo, por meio do Espírito Santo, ele diz para a igreja de Corinto dessa forma: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como sábios. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partirmos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel, segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Amém? Até aí. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo, por meio do Espírito Santo, ele vem trazendo essa palavra de alerta para a igreja de Corinto. A paz do Senhor, missionária Leila, seja bem-vinda, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe. E o apóstolo Paulo vem trazendo essa mensagem para a igreja de Corinto. Porque Paulo observou algo muito importante no meio daquele povo. E ele começa dizendo aqui, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14, Paulo vem dizendo: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Paulo vem dizendo para o povo: meus amados irmãos, fujam da idolatria. Fujam dessas práticas que não convêm ao Senhor. Fujam dessas práticas errôneas. Paulo estava alertando aquele povo. Paulo estava trazendo uma palavra de despertamento para aquela igreja de Corinto. Ele diz: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Por quê? Porque aquele povo, eles estavam idolatrando ídolos, imagens, esculturas. Amém? E hoje, a igreja de Cristo, ela só pode idolatrar a Cristo. Ela só pode prestar cultos a Cristo. Ela só pode adorar a Cristo. E era isso que Paulo dizia aqui em 1 Coríntios 10, 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Paulo estava dizendo: vocês têm que fugir dessa prática errada e adorar somente ao Deus de Israel. Somente a Cristo. Amém? Falo como a sábios, julgai vós mesmos o que digo. Paulo estava dizendo, falo como a sábios, julgai vós mesmos o que digo. Paulo estava falando, vocês podem julgar o que eu digo. Pese na balança se o que eu estou dizendo aqui é bíblico, vai trazer edificação para vossas vidas ou não. Vocês podem julgar o que está sendo dito. Era isso que Paulo estava dizendo.
Amém? Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Ó, Paulo está falando aqui, no versículo 16, de comunhão. Ó, Paulo está falando de comunhão da igreja com o seu Senhor. Isso é importante. Amém? Isso é importante. Comunhão. A comunhão da igreja, ela tem que ser com o seu Senhor. Tem que ser com Cristo. A comunhão da igreja, ela não pode ser com ídolos. Não. A comunhão da igreja tem de ser com o seu Senhor. Quem é o Senhor da igreja? É Jesus Cristo. Amém? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Porque todos participamos do mesmo pão. Aqui está falando de Cristo. Aqui está falando de Cristo. Porque nós somos muitos. A igreja. Porque nós somos muitos. A igreja. Mas um só pão e um só corpo. Porque todos participamos do mesmo pão. Aí voltamos aqui em João capítulo 5, João capítulo 6, versículo 35, Jesus disse, e Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Amém, irmãos? Vede a Israel, segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? O povo de Israel, eles participavam ali do sacrifício, da comunhão. Amém? No deserto. A Deus. Mas que digo que o ídolo é alguma coisa? Ou o que sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Paulo fez uma pergunta. Mas que digo que o ídolo é alguma coisa? Ou o que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Ô glória! Amém? Em nome de Jesus. Então, meus irmãos, olha só o que o apóstolo Paulo vem trazendo aqui para a igreja de Corinto, no versículo 20. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Olha só, irmãos. Esse povo aqui, ao qual o apóstolo Paulo estava trazendo essa palavra, não era um povo ímpio. Era o povo de Deus. Era aquele povo que, por geração, Deus lá atrás livrou no deserto e Deus veio trazendo de geração em geração. Por meio da palavra, os ensinamentos. Era o povo de Deus, isso aqui é a igreja de Corinto. Assim como nós somos hoje. E essa igreja aqui de Corinto, havia ali irmãos no meio dela, os quais estavam participando das coisas sacrificadas a demônios. Estavam se envolvendo, se embaraçando com o pecado desse mundo caído. E Paulo deixou bem claro aqui no versículo 20, bem explícito, bem explanado. Antes digo que as coisas que os gentios, quem são os gentios? São aquelas pessoas que não conhecem a palavra. São aquelas pessoas que vivem no tempo da ignorância. São aquelas pessoas que rejeitam a palavra e que seguem após a deuses estranhos. São os gentios. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam a demônios e não a Deus.
Então Paulo estava alertando aquele povo para que aquele povo se despertasse. Ei, vocês estão participando de sacrifício a demônios e não a Deus. E isso não agrada a Deus. Deus não se agrada disso. Está errado. Aí Paulo vai dizer para a igreja: e não quero que sejais participantes com os demônios. Olha só a exortação que Paulo trazia para aquele povo, por meio do Espírito de Deus. E não quero que sejais participantes com demônios. Amados, entenda uma coisa. O cristão, a cristã, não pode de forma alguma ser participantes, ter parte com os demônios, com as obras das trevas. Não, irmãos, não pode. Não pode, sabe por quê? Porque o dono da igreja, o Senhor da igreja, ele é santo. O Senhor da igreja é puro. O Senhor da igreja, ele é verdade, ele é luz. O Senhor da igreja não tem parte com demônios, com ídolos. Não, irmãos. Não. É por isso que eu coloquei no tema da mensagem: a igreja de Cristo é pura. Amém? Então, eu quero chamar a atenção aqui para você que está ouvindo essa mensagem. Não sejais participante a sacrifícios, a ídolos, a demônios. Não se envolvam com as coisas desse mundo. Vigiai, meus irmãos. Vigiai. Cuidado. Cuidado. Esse povo aqui não teve vigilância. Esse povo aqui não se atentou para a palavra. Mas antes, os vossos corações estavam seguindo após a ídolos, a sacrifício de demônios. E essa palavra aqui é para que a igreja venha se despertar, para que a igreja venha acordar, para você que está participando das trevas, das obras, do pecado, para que você venha se arrepender e adorar verdadeiramente a Cristo Jesus. Amém? É isso que eu quero que vocês entendam, que a igreja de Cristo, ela não tem parte com o pecado. A igreja de Cristo não tem parte com esse mundo caído. Assim como esse povo aqui da igreja de Corinto, a qual Paulo trazia essa palavra, essa igreja também que não tinha parte com as coisas desse mundo. Mas alguns aqui no meio estavam se embaraçando, estavam adorando a ídolos, a imagens, prestando cultos a demônios, se misturando, fazendo parte de sacrifícios a demônios. E Paulo vai dizer o quê? E não quero que sejais participantes com os demônios, porque não há comunhão entre luz e trevas. Não há comunhão entre Cristo e Belial. Não há comunhão entre a verdade e a mentira. Não há. Não há. Era isso que Paulo estava mostrando aqui para a igreja de Corinto. Vocês estão seguindo o caminho errado. Vocês estão seguindo o caminho de trevas. Vocês conhecem a verdade. Foi-vos anunciado o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas vocês, por próprio desejo do coração e vontade, vocês estão seguindo após ídolos, a sacrifício de demônios. E hoje? Como está o povo de Deus hoje? Como está no meio da igreja hoje? Como está? Ainda há, no meio do povo de Deus, aqueles que estão adorando as coisas desse mundo. Aqueles que estão adorando sacrifícios de demônios. Isso aqui é muito sério, meus irmãos. Isso aqui é muito sério. Amém? Isso aqui é muito sério. Há muitos dentro do povo de Deus hoje, dentro das igrejas, dentro dos templos, que estão dormindo espiritualmente. Estão, desligados, distraídos como esse povo aqui, Agora eu faço uma pergunta. Por que esse povo aqui, da igreja de Corinto, começou a atentar para o modo de vida dos gentios, dos ímpios, daqueles que escarnecem, zombam de Deus, daqueles que prestam sacrifício a ídolos, daqueles que cultuam a demônios? Por quê?
Por que esse povo começou a atentar para as práticas mundanas desse povo aqui, dos gentios? Se eles eram do povo de Deus. Se era uma igreja, a igreja de Corinto. Por quê? É simples, eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, por causa disso aqui, ó. Aqui, ó. Por que o povo começou a atentar para as coisas mundanas? É simples. Aqui, ó. Porque o povo, a igreja de Corinto, ela começou a abandonar isso aqui, ó. As sagradas escrituras. Por isso que o povo começou a se corromper. Por isso que a igreja de Corinto começou a se desviar. Por isso que a igreja de Corinto começou a se envolver com práticas que não convêm a Deus. E hoje, no meio do povo de Deus, por que o povo hoje, nessa geração, está se corrompendo, se misturando com o pecado, se misturando com o profano, fazendo práticas que não convêm ao Espírito Santo de Deus, sabe que está errado, mas estão fazendo por quê? É a mesma coisa do povo de Corinto. É porque estão rejeitando isso aqui, ó. Estão abandonando a palavra. Estão desprezando os ensinamentos de Cristo. Estão vivendo segundo os vossos corações e não segundo os ensinamentos de Cristo. É por isso. É por isso. O que a palavra diz no Salmo 119? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém? E ainda em Salmo 119 a palavra vai dizer: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Amém, queridos? Então, quando a igreja ela começa a deixar a palavra de Deus de lado, ela começa a deixar as escrituras que contêm o poder de Deus e testificam de Cristo, que contém sabedoria, ensinamento para nossas vidas, quando a igreja começa a deixar a palavra de Deus de lado, o seu coração vai se corromper, a sua mente vai se corromper, o seu modo de agir vai mudar. Por quê? Porque quando eu rejeito a palavra, eu rejeito a Cristo. Amém? Quando a igreja rejeita a palavra, ela rejeita Cristo. Rejeita Cristo. Quando eu não quero dar ouvidos para a palavra de Deus, eu vou dar ouvidos a ensinamentos de demônios. Quando eu não quero dar ouvidos para a palavra de Deus, eu vou ouvir coisas mundanas que vão alimentar a minha carne, mas não o meu espírito. É isso que eu quero que vocês entendam, meus irmãos. Porque quando damos crédito à palavra de Deus, quando ouvimos a palavra, guardamos a palavra e vivemos a palavra praticando, o Senhor nos ensina a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. O Senhor abre os nossos olhos espirituais para que possamos enxergarmos a qual direção estamos seguindo. Esse povo aqui de Corinto estava seguindo por um caminho errado, um caminho de engano. Em Provérbios 14, 12, a palavra diz que há caminho que ao homem parece bom, mas que no final conduz à perdição. Amém, queridos? Então, você que está ouvindo essa mensagem, desperta. Abandone o pecado, a prática da vida errada. Não tenha comunhão com as trevas. Não tenha comunhão com ídolos. Não tenha comunhão com sacrifícios a demônios. Não. Antes, o vosso prazer seja sacrificar para Deus. Em vossos corações, em obediência, em temor, em sinceridade, caráter, integridade. Na leitura da Bíblia, orando, jejuando, se afastando de toda aparência do mal, sendo vigilante na terra dos viventes. E era isso que Paulo estava dizendo para esse povo. Vocês estão caminhando por caminho errado. Vocês estão indo na direção contrária. Não foi isso que eu vos ensinei por meio de Cristo. E hoje, irmãos, quantos não têm abandonado os ensinamentos de Jesus e escolhido seguir o seu próprio caminho? Quantos, irmãos? Quantos? Como eu disse, esse povo aqui, a qual Paulo estava chamando a atenção, não era um povo que não conhecia a palavra. O povo conhecia, porque tinha a palavra. Era anunciada a palavra. Paulo ensinava, Paulo exortava, Paulo edificava, mas muitos aqui não queriam. Eles não queriam.
Era a escolha deles, eles não queriam. Eles estavam atentando com os vossos olhos para as coisas dos gentios. E hoje, quantos no meio da igreja não têm atentado com os vossos olhos para as coisas desse mundo? Esse mundo é sedutor. Esse mundo é envolvente. Esse mundo, ele é atraente. Mas para isso aqui, ó, para carne. Para carne. Amém? Então, meus irmãos, é tempo de despertarmos. É tempo de despertarmos. Tudo que a carne deseja, ó, está no mundo. Está no mundo. Mas nós, como igreja do Senhor, nós temos que buscar a presença dele, se envolver com as coisas de Deus. Continuando a mensagem. Versículo 21 de 1 Coríntios, capítulo 10. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Não pode, irmãos. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo para esse povo aqui da igreja de Corinto. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Meu irmão, não pode. Ou você está em Cristo, ou você está no mundo. Ou você serve a Cristo, ou você vai servir os demônios, a Satanás. Não tem como você querer participar da mesa de Cristo e da mesa dos demônios. Não tem como você querer participar do cálice de Cristo e do cálice dos demônios. Porque Cristo é santo. Cristo é santo. Cristo é puro. E onde é que você encontra pureza, santidade, verdade? Nos demônios. Eles são trevas. Densas trevas. Tenebrosas trevas. Neles não há verdade. Muito menos no príncipe deste mundo, Satanás. Mas antes habita o engano, a malícia, a maldade. A paz, missionária Rodisleia. Então, irmãos, acordem. Estamos vivendo uma geração aonde não estão ensinando o verdadeiro evangelho para a igreja. Muitos líderes, pastores, pregadores não estão pregando a verdade para despertar o povo de Deus, porque muitos no meio da igreja estão caminhando a passos largos para a perdição, com suas Bíblias nas mãos, dando glória a Deus, aleluia, mas cometendo atos que não agradam a Deus, indo por direção que não agrada o Espírito de Deus. E assim estava a igreja de Corinto. Elas tinham consigo os ensinamentos, tinha quem lhe pregava, mas não queriam seguir. Não queria. E hoje o povo está assim. Hoje o povo está assim. O povo de Deus está rebelde. O povo de Deus está com ouvidos tapados. O povo de Deus está com o coração endurecido. Eu não falo todos, mas muitos. Estão rejeitando a palavra. Estão vivendo de aparência, de engano, de capa. Estão cometendo atos tenebrosos em oculto que só Deus sabe. Só Deus sabe. Amém? Só Deus sabe. Deus, ele nos vê em todos os momentos. Dentro de 4 paredes. Fora das 4 paredes. Oh glória, eu vou falar, Jesus. Deus, ele nos vê em todos os momentos. Nada foge dos olhos do Senhor. Nada. Esse povo aqui não fugiu aos olhos santos do Senhor. Por isso que Deus enviou essa mensagem para o apóstolo Paulo anunciar à igreja de Corinto. Porque Deus olhou para esse povo e viu nos seus corações a intenção do coração desse povo.
Esse povo estava no meio do povo de Deus. Mas os seus corações não estavam voltados para Deus. Estavam voltados para as coisas desse mundo. E eu faço uma pergunta aqui para você hoje. Qual cálice? Vou repetir, eu faço uma pergunta para você hoje. Para você que está ouvindo aqui na rolagem, na Foiur. Qual cálice você tem bebido? De qual cálice você tem bebido? Do cálice do Senhor? Ou do cálice dos demônios? De qual mesa você tem participado? Da mesa do Senhor ou da mesa dos demônios? Irmão Luiz, como é que eu participo do cálice e da mesa do Senhor? Obedecendo a palavra, ouvindo a palavra, tendo uma vida de oração, lendo a palavra, obedecendo a Deus, temendo a Deus, adorando a Deus no seu coração, sobre todas as coisas. Amém, queridos? Se consagrando, vigiando e apartando, fugindo de toda aparência do mal. Beber do cálice do Senhor e participar da mesa do Senhor é não se envolver com pecado, é não se envolver com as coisas ímpias, mundanas dos gentios, é não participar desse mundo tenebroso. Mas antes, no seu coração, o teu prazer é adorar o Senhor, é buscar ao Senhor, é obedecer ao Senhor. É você saber que tem dois caminhos e saber qual caminho que você deve seguir. Ó, a palavra. O caminho que se deve seguir é a palavra. É a palavra. Amém? Irmão Luiz, como é que participa do cálice da mesa dos demônios? É simples. É quando você rejeita a palavra. É quando você recusa a palavra. É quando você age segundo o teu coração. É quando você não busca a Deus, mas busca antes os prazeres desse mundo. É quando você anda de mãos dadas com o pecado. É quando você faz tudo aquilo que entristece o Espírito Santo de Deus. Efésios capítulo 4, a palavra diz. Efésios capítulo 4, versículo 30, a palavra diz. Paulo vem dizendo para a igreja: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Então, participar do cálice e da mesa dos demônios é entristecer o Espírito Santo de Deus. É fazer tudo aquilo que entristece o Espírito Santo de Deus. É se voltar para as trevas, para as coisas mundanas. É alimentar a carne dia após dia com pecado. Isso é participar do cálice e da mesa dos demônios. E era sobre isso que Paulo estava tratando com a igreja de Corinto. Porque Paulo queria que aquele povo se consertasse por meio da palavra. Porque a palavra diz em 1 Pedro, palavra muito conhecida do povo de Deus, mas pouco observada e pouco vivida. A palavra diz em 1 Pedro, 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Amém? Então, meus irmãos, é dessa forma que devemos vivermos, em santidade. Esse povo aqui da igreja de Corinto, ele já não estava mais em santidade. Eles estavam se corrompendo com o pecado.
Seja bem-vindo, irmão Norberto, a paz do Senhor. Esse povo aqui da igreja de Corinto, eles não estavam purificando as vossas vestes do sangue do Cordeiro. Não. Eles estavam se embaraçando com o pecado. Com o pecado. E isso aqui é muito sério, irmãos. Eu vou repetir aqui, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Olha aí, meus irmãos. Olha só. Olha o que Paulo está dizendo para a igreja de Corintos. Que não quer que aquela igreja seja participante com demônios. Que não sacrifiquem a ídolos. Mas antes, a igreja ela tem que ser participante com Cristo, com o Espírito. Paulo está falando de comunhão. Ei! Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, ei! Vocês estão tendo comunhão com o Espírito errado. Vocês estão fazendo parte de uma comunhão errada. A comunhão de vocês, ela tem que ser com Cristo. Com o pão vivo que desceu do céu. Com a fonte de águas vivas. Era isso que Paulo estava mostrando aqui para essa igreja. Amém? Seja bem-vindo, Leonardo, irmã Elaine, Pai do Senhor. Estamos meditando aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14 ao versículo 21. Mas, destacadamente, eu frisei aqui o versículo 20 e o versículo 21. Então, Paulo está mostrando para esse povo aqui da igreja de Corinto que eles estão andando às cegas, que por não terem vigiados na terra, o engano adentrou em vossos corações. E por isso eles começaram a adorar, a se envolver com demônios, com coisas que não convêm ao Espírito de Deus, mas convêm aos gentios da época. Era isso que Paulo estava mostrando aqui. Amém? Irmã Elaine, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14 ao versículo 21, tá bom? Irmão Leonardo, seja bem-vindo, para todos que estão aí. Então, da mesma forma que o Espírito de Deus, pela vida do apóstolo Paulo, trouxe uma palavra de alerta para aquele povo, para que houvesse o quê? Conserto, arrependimento, abandono das práticas da vida errada. Assim hoje o Senhor fala contigo por meio da palavra. Arrependei-vos, abandonai essas práticas erradas. A igreja não pode andar de mão dadas com o pecado. Ei, crente, você não pode andar de mão dadas com as coisas desse mundo. Paulo disse aqui, no versículo 21, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Qual cálice você tem bebido? Qual cálice você tem bebido? O cálice dos demônios, o pecado, a imundícia, as obras da carne? Ou o cálice de Cristo, a santidade, a pureza, as vestes lavadas no sangue do Cordeiro, a obediência, o temor, a prática da palavra? Paulo fez uma pergunta aqui para o povo de Corinto. Eu faço aqui para vocês agora. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Aonde você tem se assentado? Oh, glória! Aonde você tem assentado o teu coração, melhor dizendo. Aonde você tem assentado o seu coração? Sabe onde podemos testificar isso? Primeiro, Daniel capítulo 1, versículo 8. A palavra diz assim: e assentou Daniel no seu coração, ou seja, escolheu Daniel no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei da Babilônia.
A Babilônia era um povo pagão. O rei Nabucodonosor ele era pagão. Ele sacrificava a ídolos, adorava a imagem. E Daniel estava no meio daquele povo, mas a palavra diz que Daniel assentou no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei da Babilônia. O que isso significa? Significa que Daniel, ele bebia do cálice de Cristo. Daniel assentava na mesa de Cristo. Na mesa do Senhor. É isso que significa se assentar na mesa do Senhor, beber do cálice do Senhor, é fazer a vontade do Senhor. Não importa onde você esteja, se é na tua casa, no seu trabalho, no ônibus, na esquina, na padaria, na escola, faculdade, avião, navio, não importa, na lua, não importa onde você esteja. Se você é cristão, se você é cristã, aonde você estiver, você não tem que ser participante, você não pode participar do cálice e da mesa dos demônios. Ou seja, você não pode participar das trevas. A tua vida tem que ter comunhão, tem que ter participação com o cálice e a mesa do Senhor. É isso que Paulo está dizendo para esse povo aqui. Amém? Em nome de Jesus. Então hoje, meus irmãos, a palavra fala para os nossos corações. Aonde devemos estarmos? A quem devemos adorarmos? A quem devemos servirmos? A quem? A Cristo. Não faz sentido, irmãos, eu estar aqui vos anunciando essa palavra e após essa palavra, ao término dessa live, eu me envolver com as coisas desse mundo, com as trevas, com as coisas sacrificadas a demônios. Amém, irmãos? Eu posso fazer? Eu posso. Mas Paulo disse o que em 1 Coríntios 6,12? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei ser dominar por nenhuma delas. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. É isso que Paulo está ensinando para esse povo aqui, ó. Vocês estão se edificando com coisas que não convêm. Vocês estão entrando por caminhos perigosos. Retornem, voltem, abandonem essa vida errada e voltem-se para Cristo. Era isso que Paulo estava aqui, ó, ensinando para esse povo. E hoje no povo de Deus, irmãos, não é diferente. No meio do povo de Deus ainda há corrupção. No meio da igreja ainda há pecado. Há aqueles que estão sacrificando a demônios, servindo a demônios, dando lugar à carne, com as Bíblias nas mãos. Esse povo aqui tinha a palavra. Paulo os ensinava na palavra, o apóstolo Paulo. O maior evangelista, o segundo maior evangelista. Primeiro Cristo, depois Paulo. Paulo doutrinava essa igreja aqui. Quando eu falo doutrina na Bíblia, é ensinamento. Paulo ensinava esse povo aqui de Corinto. Amém? Eles tinham um exemplo, não somente pela palavra, mas esse povo de Corinto também tinha exemplo da vida de quem era Paulo. Entendam isso, irmãos. Entendam isso. Entendam isso. Então não faltou para esse povo aqui de Corinto, essa igreja de Corinto, ensinamento, exemplo. Mas antes, eles escolheram seguir após deuses estranhos. Amém? E hoje, irmãos, um conselho que quero deixar aqui para vocês que estão ouvindo a mensagem. Cuidado com quem vocês têm como inspiração para vossas vidas. Cuidado com quem vocês seguem. Cuidado com o que vocês ouvem. Cuidado. Cuidado. Esse povo aqui tinha a palavra com eles. O apóstolo Paulo. Seja bem-vindo, irmão Messias Fernandes. Boa noite, querido. Graça e paz. Esse povo aqui de Corinto não era um povo disperso. Esse povo aqui da igreja de Corinto
Não faltava alimento espiritual para eles. Mesmo assim, alguns ali no meio não quiseram, mas antes foram atrás das coisas sacrificadas a demônios. Antes escolheram participar do cálice e da mesa de demônios. E hoje? Eu sei que no meio de muitos falsos, porque tem muitos falsos profetas, muitos falsos pastores, muitos falsos pregadores, tem muitos hoje. A Bíblia está se cumprindo, é profecia. Mas ainda há na terra os remanescentes de Israel. Ainda há aqueles na terra que pregam o evangelho da verdade. Ainda há homens e mulheres que têm compromisso com o reino de Deus, que têm o compromisso de vos anunciar o evangelho. Ainda há. São poucos, mas Deus tem guardado os seus remanescentes para alertar o povo. Amém? Estamos vivendo, amados, os últimos dias da igreja na terra. Estamos vivendo dias difíceis, aonde o espírito da operação do erro tem atuado em muitas vidas, e o foco dele são os crentes, para enganar. Esse povo aqui, não era um povo ímpio, era o povo de Deus, a igreja de Corinto. Paulo fundou essa igreja, Paulo edificou essa igreja, Paulo doutrinou essa igreja, e mesmo assim, nem todos receberam de Deus a palavra por meio da vida do apóstolo Paulo. Entenda isso, irmãos. Quando o homem e a mulher decidem em seu coração rejeitar a palavra, o diabo, ele vai agir.